mas o início do discurso dele foi justamente uma resposta aos Estados Unidos, e esse é um ponto importante também de a gente observar. O presidente Lula disse que o Brasil precisa responder e tem que se defender em relação a ataques de outros países, né? E disse que todas as medidas serão tomadas para proteger as empresas e os brasileiros. Como é que você avalia, inclusive, Sakamoto, esse discurso do presidente Lula há pouco? Viola, olha, eu tenho uma olhando, eu estava até crítico com relação ao discurso, mas olhando o discurso aqui, eu até, na verdade, faço, eu digo que o governo aprendeu algumas lições com o Sidônio nos últimos tempos, né? Eu concordo com o Josias, não tem nada de novo no conteúdo. Tem a questão, é claro, da resposta aos Estados Unidos, né? Que eu já vou falar disso, mas o que que acontece com esse discurso? A gente esse discurso menos importante dele é o discurso. O mais importante é manter o Lula em evidência numa pauta positiva. O Bolsonaro fazia isso muito. A única diferença é que ele fazia o quê? Ele ia até algum lugar, organizava com seus aliados lá um evento em tal lugar e fazia esses discursos. Ou seja, ele conseguia, de certa forma, sequestrar a atenção da mídia. É claro que o sequestro da atenção da mídia produz análises positivas, produz análises negativas, mas do ponto de vista do eleitorado, significa que o Lula está lá. O Lula está lá falando. Um discurso curto, por sua vez, ele cabe aonde? Ele cabe em transmissão nas redes sociais, ele cabe em transmissão em plataformas, ele cabe em transmissão em centrais de notícias como esta da qual falamos, e se duvidar, ele cabe até dentro do Jornal Nacional, né? Então, pelo menos uma parte dele. Né? Então você pega o quê? Você pega uma justificativa, uma efeméride, inclusive 2 anos de governo que já passou, tudo, né? Nisso tudo bem, mas faz um fato. Ele está, na verdade, fazendo o quê? Tentando manter o Lula em evidência com uma pauta positiva. Acaba, na verdade, bebendo, né? Para quem estuda comunicação, tudo isso, aquelas coisas, tese do McLuhan lá atrás, do meio é a mensagem, né? Ou seja, abrir esse canal de comunicação e manter ele aberto, manter em evidência, funcionou para o Bolsonaro, né? Funcionou bastante para o Bolsonaro, mesmo que a mensagem era zero. Né? Então o Lula está bebendo disso também. A gente pode ser crítico, falar que isso não é uma boa, falar que não deveria ser feito assim. Eu estou pensando do ponto de vista da análise política em cima exatamente do que a gente está vendo. Né? E a gente viu isso. Ou seja, uma plateia, uma claque, pessoas favoráveis a ele, batendo palma com o que ele estava falando, fazendo uma ação nesse sentido, e ele com uma fala objetiva e tudo para poder circular nas redes, para poder circular nos canais de comunicação. E aí ele abre com a pauta que, neste momento, está sendo analisada como positivo para ele, que é o quê? Que é o fato de que o Brasil, junto com outros países do mundo, está sendo atacado pelos Estados Unidos numa guerra comercial. Na prática, a taxação de 10%, por mais leve que seja de 34% da China, é um ataque, né? E está sendo atacado, né? Que isso permite, por mais que não tenha, a bancada ruralista não está do lado do Lula, conjunturalmente aproveitar e aprovar esse projeto, que inclusive empareda também a questão ambiental no Mercosul. Mas o que que acontece? Ele aproveita isso e está politicamente surfando em cima disso. Olha, todos contra essa coisa bizarra feita pelos Estados Unidos, menos o bolsonarismo. E não à toa, o Lula, sem citar o Bolsonaro, deu um Hadouken, né, no peito do Bolsonaro, quando ele criticou quem bate continência para bandeira que não seja verde e amarela. Né? Lembrando que o próprio presidente Jair Bolsonaro já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos sem ninguém pedir, por livre e espontânea vontade, né? Então o que acontece é que o Lula dá aquela cutucada, né? Fala, olha, eu não bato continência, e bater continência vai muito além simplesmente de você fazer o gesto, né? É você também agir de forma subserviente a um outro país, a um outro poder, quando nós temos os nossos próprios interesses, e os interesses do Brasil podem ser os mesmos dos Estados Unidos, mas não são necessariamente. Então, o que é melhor para os Estados Unidos não é necessariamente melhor para o Brasil. O governo Bolsonaro está misturando tudo isso na expectativa de que o governo Trump ajude a reverter a inelegibilidade e a evitar a prisão de Bolsonaro, mas o custo para Bolsonaro nesse sentido é isso, é ser apontado como entreguista pelo governo Lula.